Prezados e prezadas, uma boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos ao webinar Benefícios da Minha Biblioteca, Acervo Acadêmico e Gestão da Informação, promovido pela Minha Biblioteca em parceria com a ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares. Meu nome é Caio Soares, eu sou coordenador da área de sucesso do cliente da Minha Biblioteca e é um prazer enorme estar falando com vocês hoje. Neste fim de tarde e início de noite, falaremos um pouco sobre as funcionalidades e recursos da plataforma, como trabalhamos a gestão da informação de nossos catálogos e como a sua instituição de ensino pode aproveitar ao máximo a maior e mais completa plataforma de conteúdo acadêmico do mercado. Durante a nossa apresentação, vocês podem realizar perguntas ou tirar dúvidas no chat da plataforma, ou então utilizar a função Questions and Answers, localizada na parte inferior do Zoom. Bom, para iniciar nosso webinar, gostaria de chamar a professora Elizabeth Guedes, presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares. Professora, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme contar com a sua participação neste webinar. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Muito obrigada pela apresentação. Quero agradecer aqui à minha biblioteca por essa oportunidade que a ANUP está tendo de se reunir com a categoria profissional que eu, pessoalmente, considero uma das mais incríveis dentro de uma escola, que é a categoria profissional dos bibliotecários. Eu sempre tive muito carinho pelas bibliotecárias e pelas bibliotecas das escolas onde eu trabalhei. Descobri que as bibliotecárias são pessoas que têm, digo bibliotecárias, mas existem homens também, mas é que as mulheres são dominantes nesse setor que precisa de tanta precisão, tanta dedicação, tanto amor e tanto bom humor, né? Eu descobri que isso é uma categoria profissional que reúne uma tribo, né? Que tem um jeito de falar, que tem um jeito de se olhar, que tem um jeito de olhar o mundo. E é um jeito de olhar o mundo muito generoso, porque trata-se de reunir as informações da melhor forma possível, torná-la o mais agradável possível. A missão da bibliotecária é atrair o leitor, é prender o leitor dentro do mundo dos livros, ensinando a eles sobre as maravilhas e sobre tudo que existe de intangível e de tão rico dentro de uma biblioteca. E a minha biblioteca tem um desafio enorme, porque trata-se de pegar toda essa magia e transformá-la e transportá-la através de uma biblioteca, através de uma plataforma digital. Esse é um desafio imenso, porque uma biblioteca não é o número de livros que ela contém, é a funcionalidade que ela entrega aos seus usuários. No tempo das bibliotecas físicas, eu me lembro, quando eu era estudante, a gente tinha que usar aquelas gavetinhas, e aí pegava o livro com a bibliotecária, e depois já não, os corredores eram abertos e nós íamos lá direto às estantes pegar o livro, né? Eu acho que o mundo da biblioteca é um mundo encantador, porque ele agrega o conteúdo de valor dos cursos e ele aproxima os alunos de uma coisa importantíssima que eu sei que a Verônica vai falar. A Verônica Angeloni é aqui a nossa intérprete da tribo das bibliotecárias, e ela vai falar sobre essa coisa incrível que é o lifelong learning, que é a sua oportunidade de estudar a vida inteira, e que a biblioteca é o instrumento mais importante. Nós sempre pensamos que ele está no curso, e não, ele está nos livros. Eu não quero me alongar mais, quero agradecer à minha biblioteca por essa oportunidade, quero agradecer a todas as pessoas presentes que vieram aqui conversar conosco hoje, dizer que nós queremos estar mais perto de vocês e que a minha biblioteca se propõe a ser uma parceira, mais do que só uma provedora de conteúdo e de serviços, né? Então, sejam todos bem-vindos. A ANUP está muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Eu devolvo a palavra ao Caio. Muito obrigado, professora. Bom, vamos começar, então, a nossa apresentação do dia. A gente preparou um conteúdo muito, muito legal para vocês, para falar um pouco sobre os nossos benefícios, explicar um pouco mais sobre a nossa nova área de sucesso do cliente. Bom, vamos nessa. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, como a professora Elizabeth falou, né, esse ano tem sido um ano muito desafiador para todos nós, né? É um ano em que a gente vê uma necessidade de um ensino remoto, né? Muitas vezes
forçado, né, por questões sanitárias, a gente vive uma pandemia e a gente observa nesse momento uma necessidade muito importante de nos aproximar, né, de criar mais laços, criar mais parceria com nossos clientes. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco mais sobre a minha biblioteca, o que a gente oferece, né, como funciona o nosso sistema de catalogação. Vamos falar um pouco também sobre os nossos principais recursos da plataforma e explicar um pouco mais para vocês como é a área de sucesso do cliente, para que a gente possa criar cada vez mais conteúdo, cada vez mais engajamento e usabilidade da plataforma. Também é um momento especial na história da minha biblioteca, né? A minha biblioteca completa 10 anos nesse mês de maio que está chegando. E para quem não conhece, né, ou quem já conhece, a gente gosta muito de falar sobre quem somos nós. Minha biblioteca é a maior e mais completa plataforma de conteúdo acadêmico do mercado. A gente tem atualmente mais de 10 mil títulos no nosso acervo, o maior catálogo de e-books acadêmicos, técnicos, profissionais e científicos em português, catálogo 100% em português. Atualmente atendemos mais de 800 clientes, com mais de 4 milhões de usuários ativos na nossa plataforma, com 400 cursos, atendemos, e a gente atende aos requisitos do MEC, como acervo virtual para compor bibliografias básicas e complementares de todas as áreas do conhecimento. E esse é o nosso catálogo, né? Um pouco mais para frente, a Verônica Angeloni, nossa bibliotecária, vai falar um pouco mais sobre o nosso catálogo, como é que é o nosso processo de gestão de informação. A gente conta com mais de 10 mil títulos, temos orgulho de ter 15 editoras parceiras, 4 grandes sócias, mais de 38 selos editoriais, muita tradição nesse momento, né? Temos grandes editoras ao nosso lado que fornecem conteúdo de qualidade e atualizado para diferentes áreas do conhecimento. Então, para falar um pouquinho mais sobre o catálogo da minha biblioteca, como é que funciona o nosso processo de gestão da informação, eu vou chamar a Verônica Angeloni, que é a nossa bibliotecária da minha biblioteca. Verônica, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou a Verônica, bibliotecária da minha biblioteca. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso catálogo, como é a catalogação que é feita aqui e o nosso acervo. Opa. Então, o nosso foco no acervo é atender as disciplinas dos mais diversos cursos do nível técnico, superior e pós-graduação. O acervo da minha biblioteca, ele está dividido em 7 catálogos, que eu vou explicar para vocês como que funciona isso. São os catálogos, né, jurídica, pedagógica, exata, saúde, sociais aplicadas, letras e medicina. Então, dentro de cada desse catálogo, estão os cursos. Por exemplo, o curso de Direito, ele vai estar no catálogo de MB Jurídica. Em exatas, a gente vai ter cursos de engenharia, arquitetura, computação, agronomia, entre outros cursos. O MB Saúde, por exemplo, ele tem cursos de enfermagem, educação física, fisioterapia, farmácia, entre outros dessa área. Então, assim, de acordo com a indicação bibliográfica do livro, ele vai entrar numa disciplina que está dentro desse curso, que entra na nossa área. O que isso acarreta? Que alguns dos nossos livros, eles podem estar em mais de uma área. Então, por exemplo, um livro de direito administrativo, ele vai estar na nossa área de MB Jurídica, atendendo ao curso de Direito. Mas, se ele tiver indicação para uma disciplina de administração, ele também vai estar lá nas sociais aplicadas, por exemplo. Outros livros são mais nessa natureza interdisciplinar, por exemplo, os livros de metodologia da pesquisa científica, de como escrever uma tese, de pesquisa acadêmica. Esses livros, como eles são em disciplinas de trabalho de conclusão de curso, e essas disciplinas têm praticamente todos os cursos,
Então, esses livros também vão estar em todos os nossos pacotes. O nosso catálogo, ele atende mais de 400 cursos, como o Caio falou, sendo um amplo acervo que permite que as bibliografias e indicações dos cursos sejam enriquecidas com quantos livros o professor quiser, pois não tem mais a limitação, não é? Os atuais instrumentos de avaliação do MEC, eles não exigem uma quantidade de livros específica para a bibliografia básica e complementar. Isso acaba ficando agora a critério do NDE. E o acesso a um acervo amplo permite que ele trabalhe quantas obras ele quiser. Não existe também a limitação do que tinha na biblioteca física. Então, esse é o nosso catálogo, né? O nosso acervo dividido nesses catálogos. E aí, eu vou falar agora com vocês uma questão bem importante nessa biblioteca digital. A atualização do catálogo. Esse é um ponto super sensível e importante para a gente, porque prezamos muito pela qualidade e atualização dos nossos títulos. Então, nós trabalhamos em conjunto com as editoras para manter esse acervo sempre atualizado. Então, todos os meses nós temos entradas de novos títulos ou de novas edições. Por exemplo, o acumulado deste ano já entraram mais de 680 livros. Esses podem ser títulos novos ou atualizações de títulos que já estavam no catálogo anteriormente. Um outro ponto na atualização é a retirada de livros do acervo. E, eventualmente, podem ocorrer, mas a gente tenta concentrar todas as retiradas uma vez por ano. Porém, às vezes acontece a retirada de outros livros, porque é uma questão de contrato entre o autor e a editora. Mas a gente concentra a maior parte das retiradas uma vez por ano. Para todas as movimentações, nós comunicamos com pelo menos 30 dias de antecedência. Ainda mais essas remoções que são questões de contrato. E enviamos para as instituições, né, nossos clientes, uma newsletter com as atualizações, tanto dos novos títulos quanto das retiradas. E aí eu preciso fazer um reforço aqui de informação, que todas as instituições, nossos clientes, mantenham atualizado a lista de contatos com vocês, porque assim, tanto a bibliotecária, quem é responsável, ele pode receber essa nossa comunicação e já se programar caso aconteça alguma coisa. Esse é um cuidado diário que nós temos em manter o catálogo constante e atualizado, para que vocês possam ter a tranquilidade de estarem sempre com o melhor conteúdo. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora dos nossos metadados. Então, a minha biblioteca fornece os metadados dos títulos do acervo em formato MARC 21. Aqui no exemplo de cima, é só a imagem de como um título é enviado no formato MARC 21. Ele é em formato TXT. E embaixo, o terminal web com a nossa parceria com a Sofia. Quais são as vantagens? Né? Uma das vantagens de integrar os metadados do catálogo da minha biblioteca no gerenciador de acervos é permitir que a biblioteca e a bibliotecária possam gerir todo o acervo disponível, tanto físico quanto digital, de modo unificado. Para os usuários, essa integração permite localizar os livros em um único local, identificando quais são os disponíveis na biblioteca física e quais são em formato digital. Eles podem acessar os livros pelo link do gerenciador, né? Tem o registro, tem um link para a plataforma, ele clica e já vai direto para o livro na plataforma da minha biblioteca. Já para os professores, eles podem inserir esses links dos livros na plataforma de ensino, né? Do ensino à distância, ou nas bibliografias, por exemplo, facilitando as rotinas das aulas, proporcionando um melhor aprendizado. Nós fornecemos esses dados e as informações para que a biblioteca e a bibliotecária possam ter nas mãos uma gestão eficiente do acervo. Ele unificado, ele é uma consulta rápida, fácil e muito mais agradável. E o usuário tem acesso também
da mesma forma, fácil, agradável e unificado no mesmo local. Outra questão muito importante também são as referências bibliográficas geradas na plataforma. Então, para a gente melhor atender às necessidades dos nossos usuários, a qualidade e a estabilidade do serviço, nós sempre optamos, desde a fundação da minha biblioteca, em uma plataforma americana, que até pouco tempo atrás utilizava apenas 3 formatos de referência bibliográfica, que um pouquinho mais para frente a Ingrid vai mostrar onde está essa referência na plataforma. Então, antigamente a gente tinha disponível o formato APA, MLA e o Harvard. Mais recentemente também foi adicionado o formato Vancouver. Mas, para facilitar a nossa vida nos usuários brasileiros, mais de 4 milhões de usuários da minha biblioteca, nós iniciamos a implantação do formato ABNT. Então, desde o ano passado, a gente vem trabalhando nesse desenvolvimento, apoiando na norma, né, 6023, para gerar a referência bibliográfica da melhor maneira possível, da maneira mais correta. Por quê? Gerando essa referência vai facilitar muito a vida dos usuários, tanto dos estudantes quanto dos professores. Então, a gente espera em breve já ter acertado a referência, porque assim os usuários eles vão poder copiar a referência ali da plataforma, né? Tá lendo o livro, gostou, acha que é importante para sua pesquisa, já vai copiar a referência bibliográfica, colocar no seu trabalho, na sua pesquisa. E os professores também, atualizar as emendas de curso, indicando os livros que estão na biblioteca virtual também. Então, é muito importante e a gente espera logo disponibilizar esse formato correto. E a última questão que eu quero colocar para vocês é sobre a gestão do uso, porque as bibliotecárias e as bibliotecas precisam gerar relatórios, né, do uso da biblioteca, dos livros. Então, todos os nossos clientes, eles possuem acesso a um portal chamado Portal Analyze, que é da VitalSource, a nossa plataforma, né? Então, neste ambiente, permite que a instituição e o responsável tenham acesso aos dados de uso da minha biblioteca, sendo possível gerar relatórios de uso dos títulos e dos acessos, facilitando assim a elaboração de relatórios de uso pelas bibliotecas. Então, é possível gerar relatório que apontam quais os livros foram acessados e, aplicando filtros, descobrir quais são os mais acessados ou menos acessados. E essas informações podem ajudar a instituição a analisar se os livros, por exemplo, que o professor está indicando na bibliografia, se ele está sendo usado pelos alunos, né? E também dá para gerar um relatório de atividade dos usuários. Então, quais são esses usuários que estão acessando, quais livros eles estão acessando. E cruzando com as informações de dados internos da instituição, é possível verificar se os usuários são alunos ou professores, quais cursos, entre outras análises. São dados direcionados e enriquecidos para melhor gestão e tomada de decisão. Agora, por conta da lei de dados, né, a LGPD, nós não podemos armazenar nenhum dado do usuário. Então, é por isso que essa indicação. Os nossos relatórios, que tem um pré-cadastro das instituições, cruzando com o cadastro interno, é possível gerar informação muito melhor. Então, todos esses dados, quando trabalhados e interpretados, eles podem auxiliar a instituição de ensino e a bibliotecária quanto às políticas pedagógicas devem ser trabalhadas, ou com a melhoria da divulgação da biblioteca digital, a adoção de mais obras do acervo, entre outras resoluções que esses dados podem ajudar na biblioteca. E agora eu passo a palavra de volta para o Caio. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês
sobre algumas vantagens que a gente gosta de falar, né? Sobretudo em relação ao acervo físico, né? A gente sabe que tem uma mudança de paradigma, de forma de acesso, né? De uma ampliação da utilização das plataformas digitais, e a minha biblioteca, né, faz parte disso. Então, a gente está aqui elencando para vocês algumas vantagens, né, que a sua instituição tem ao contratar a minha biblioteca. Algumas que eu gostaria de destacar para vocês: tem a questão de redução de custos, né, com aquisição e manutenção de acervo, consequentemente uma redução de espaço, né, na biblioteca para esse acervo físico. Uma vantagem muito interessante é a questão de atualização mensal de catálogo, né? Então, a comunidade acadêmica, o professor e o aluno, tendo acesso à minha biblioteca, ele tem a garantia de uma obra atualizada, né, na palma da mão. Ele vai ter a biblioteca dele inteira à disposição, né? Seja com acesso online, ou acesso offline. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente na fala da Ingrid, com acesso simultâneo e ilimitado a todos os usuários, também é uma questão bem importante de utilização da minha biblioteca. E, claro, que é uma coisa que a professora Elizabeth Guedes comentou no começo, né? A questão do lifelong learning, as integrações com os ambientes virtuais de aprendizado, as integrações com os portais, né, de ensino das instituições, onde tanto o aluno quanto o professor têm acesso a todo o conteúdo em um só ambiente, que facilita a consulta, que facilita essa troca de aprendizado entre professor e aluno, né? Todas as questões que a gente tem visto de metodologias ativas, sala de aula invertida, enfim, vários exemplos, né, de como você pode utilizar a minha biblioteca para melhorar e otimizar ainda mais a disseminação do conhecimento, né? Então, a gente falou um pouco de catálogo, como é que funciona o nosso processo de gestão da informação. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a plataforma em si, né? Quais são os recursos que facilitam a leitura e o ensino remoto, né, que a sua instituição pode ter ao contratar e utilizar a minha biblioteca. Então, a gente tem 4 frentes de recursos, né? De interface, recursos do leitor, recursos de compartilhamento e os recursos de acessibilidade. Então, para falar um pouquinho mais sobre esses recursos, eu vou chamar agora a Ingrid Goulart, que faz parte da equipe de sucesso do cliente da minha biblioteca. A Ingrid também é responsável pelos treinamentos da minha biblioteca, né? Então, se a sua instituição, se você é cliente, tiver interesse em marcar um treinamento, marcar uma capacitação, você pode entrar em contato com a gente. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, gostaria de chamar aqui a Ingrid para que ela possa explicar para vocês como funciona a nossa plataforma e falar um pouco dos destaques da nossa plataforma. Ingrid, bem-vinda. Muito obrigada, Caio. Boa tarde a todos. Eu sou a Ingrid, eu faço parte aqui da equipe de sucesso do cliente e eu vou mostrar para vocês hoje as funcionalidades aí da plataforma da minha biblioteca. Então, vamos começar aí pelos recursos da interface. Vocês conseguem me acompanhar pela imagem que está aí ao lado. Então, nós temos aí na plataforma da minha biblioteca, assim que vocês fazem o login na plataforma, vocês conseguem ter acesso aí a essas primeiras informações. Se vocês utilizam algum gerenciador de arquivos, de acervo, vocês podem entrar em contato conosco que a gente auxilia vocês também. Bom, nós temos aí meus livros, que é a biblioteca pessoal de vocês, a aba catálogo, que se trata de todos os conteúdos e todos os títulos que a instituição de vocês contratou conosco. Nós temos a barra de busca, que é a nossa pesquisa bem intuitiva aqui na plataforma. Vocês podem utilizá-la também. Eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. Nós temos no número 4, vocês fazendo a sequência aqui junto comigo, né? O número 4 é uma ferramenta de atalho para algumas das funções que nós temos dentro da plataforma. A número 5 trata-se do aplicativo que nós temos um aplicativo offline também. Tudo vai depender da contratação da instituição com a minha biblioteca. Então, dependendo aí do contrato que vocês fizeram conosco, nós temos o aplicativo offline também. Então, todo o conteúdo que nós temos online, ele pode ser lido de forma offline também. E no número 6, nós temos, então, a configuração da conta do usuário, que o usuário pode fazer a alteração do nome, pode utilizar também o suporte e nos dar feedback aí com sugestões para nós da plataforma também da minha biblioteca. Então,
Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso aplicativo offline. Como eu mencionei com vocês, o nosso aplicativo offline ele tem uma integração com o nosso aplicativo online. Então, tudo que vocês acessam, todos os realces, tudo que vocês fazem no aplicativo online, quando vocês fazem o login no offline, ele faz uma integração e traz aí para vocês todo o conteúdo do online. Então, vocês têm todas as funcionalidades em ambos os aplicativos, mas no offline você tem a vantagem de poder ler sem utilizar a internet. E também vou enfatizar aí a nossa barra de pesquisa. Alguns de vocês podem utilizar aí um gerenciador de acervo, mas podem também realizar buscas dentro da plataforma da minha biblioteca. A nossa barra de pesquisa, ela é uma barra de pesquisa por aproximação, então ela é bem intuitiva. Vocês podem utilizar aí diversas formas de buscar esse conteúdo. Vocês podem utilizar um ISBN, que é aquele código do livro, vocês podem utilizar o título, o autor, ou vocês podem fazer aí uma pesquisa casada, o que eu aconselho. Se vocês fizerem uma pesquisa juntando o título e uma parte do nome do autor, vai trazer aí para vocês um resultado muito mais assertivo e mais rápido. Então, meu conselho é que vocês consigam aí juntar essa pesquisa, colocar aí mais informações para que a plataforma, né, faça essa pesquisa dentre os nossos 10 mil títulos e traga o título que você busca. Nós temos alguns recursos de leitor. Então, ali em cima, no número 1, seriam os meus livros. Quando você clica, você volta para a sua biblioteca pessoal. E aí, seguindo ali a sequência, o número 2, nós temos o sumário, que pode ser realizado pesquisas também no sumário. Vocês podem utilizar uma pesquisa dentro do sumário. Podem realizar também no número 3, uma pesquisa de termos e conteúdos dentro do livro. Essas pesquisas, elas são feitas de uma forma assertiva, então precisa acompanhar os acentos, a palavra precisa estar escrita corretamente, o que eu posso até ressaltar que é diferente da nossa barra de pesquisa que eu mostrei para vocês anteriormente. Para vocês buscarem um título, vocês não precisam colocar, por exemplo, mais, nem vírgula. Vocês conseguem aí utilizar a busca de uma forma mais simples. Então, se a palavra, por exemplo, tiver acento, vocês podem colocar a palavra sem acento e a plataforma ela vai trazer para vocês o resultado da mesma forma. Essas duas aqui, barras de pesquisa, tanto a sumário quanto ferramenta de pesquisa, ela precisa ser mais assertiva, então a palavra precisa estar escrita de forma correta. No número 4, aí nós temos o nosso bloco de notas, nós trabalhamos aí com realçadores e que podem fazer compartilhamento. Nós temos no número 5 a nossa ferramenta de labs, nós colocamos aí sempre algumas funcionalidades para que vocês testem essas funcionalidades e vocês podem também nos dar aí o feedback, dizer para a gente o que vocês acharam dessas funcionalidades. No número 6, nós temos um diretório aí de algumas imagens disponíveis. No número 7, nós temos os nossos cartões de estudo, eles servem aí para que vocês possam estudar. Vocês criam baralhos e cartões para realizar o estudo. E aí, no número 8, que é logo abaixo, vocês têm novamente a configuração da conta do usuário. Reforçando aqui, então, vou falar para vocês sobre o bloco de notas. O nosso bloco de notas é uma ferramenta maravilhosa, dá para vocês fazerem diversas coisas nessa ferramenta. E uma delas é fazer o compartilhamento do conteúdo. Então, nós temos 2 realces dentro do bloco de notas. Nós temos um realçador público e um realçador privado. O realçador privado, vocês fazem anotações e vocês fazem realces e notas de conteúdo que são vistos apenas por você. Ou você pode realizar aí um realce público e que você vai poder compartilhar com seus colegas. Você pode compartilhar, os usuários, né, podem compartilhar aí para outras pessoas. Então, nós temos esses 2 tipos de realçadores, tanto público quanto privado, e o interessante é que vocês começam a seguir a pessoa, vocês têm acesso aí tanto às notas quanto aos realces. Os cartões de estudo. Então, os cartões de estudo, eles servem para os usuários realizarem a revisão, para estudar termos, conceitos. Então, tudo isso é disponível dentro da plataforma. Você consegue selecionar algumas partes, criar os seus próprios cartões, criar o seu próprio baralho.
para depois estudar. Nós temos também alguns recursos para a leitura. Então, aí na parte inferior, vocês podem ver que temos algumas ferramentas para isso também. Essa número 1, ela trata-se do número da página desejada, onde você coloca o número e dá um Enter, você faz uma busca, e aí a plataforma ela vai te levar até o número da página desejada. Temos a ferramenta de marcar página. Temos também a ferramenta que é essa ferramenta laranja, que é para que vocês possam folhear o livro, né? Então, é uma ferramenta aí de avançar a página ou retroceder. Temos a nossa número 4, que é a nossa ferramenta de impressão. Então, temos também disponível a impressão de conteúdo. Na número 6, nós temos um recurso de leitura em voz alta, que nós temos também como um recurso de acessibilidade. Eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre ela. Na número 7, nós temos o realce rápido. No nosso bloco de notas, eu comentei que nós temos aí 2 realçadores, um público e um privado. Esse realce rápido, quando ele é ativado, você seleciona um deles e você pode marcar partes do livro de uma forma muito mais rápida e automática. E na número 8, nós temos a citação bibliográfica, que foi mencionada aí pela Verônica. A número 9 é um compartilhamento de URL. Então, vocês podem utilizar essa ferramenta para copiar essa URL e podem aí divulgar e passar aí para os seus colegas ou professores, passar para os alunos. Enfim, é um compartilhamento de URL. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre o marcador de página. O marcador de página, ele serve, na verdade, para que você deixe aquela página como favorita, para que quando você decida ler aquela página novamente, isso fique muito mais fácil para você acessar. Então, vocês vejam que tem ao lado do nosso marcador, nós temos uma seta para cima, onde você clica e consegue ter acesso aí a todas as páginas que você deixou como favorita. Então, o acesso é muito mais rápido. E vou falar um pouco também sobre a nossa impressão de conteúdo. Como os direitos autorais, nós temos direitos autorais por conta dos autores, nós temos aí a parceria com as editoras, então nós trazemos aí uma porcentagem dessa impressão, ou para vocês poderem também salvar em PDF, fica a critério dos usuários, a critério de vocês. Então, a nossa impressão, como ela funciona? Vocês têm 15% de direito de imprimir ou salvar aquele conteúdo. Então, vocês podem utilizar aí da melhor forma possível. Então, todos os títulos, cada um dos títulos e cada usuário tem direito de fazer impressão ou salvar 15% do conteúdo. Sempre lembrando que é bom a gente tomar cuidado, né, por conta dos direitos autorais, e por conta disso nós temos essa limitação dentro da plataforma. E ressaltando também que não há nenhum custo para que o usuário faça essa impressão ou salve o conteúdo em PDF. Nós temos alguns recursos para acessibilidade, então a plataforma da minha biblioteca também trouxe essa inovação, não há necessidade de um contrato diferente, ele já vem incluso para vocês, já tem acesso aos recursos de acessibilidade. Um deles é a nossa formatação melhorada. Então, como funciona a nossa formatação melhorada? Todos os nossos formatos EPUB, eles podem, então, ser alterados. Então, ou seja, você pode alterar a fonte, pode alterar o modo de leitura, você pode aumentar aquela palavra, aquela letra, ou você pode, por exemplo, separar a altura das linhas para ficar mais fácil para ler. Então, essa formatação melhorada é um recurso de acessibilidade e é um recurso muito utilizado dentro da plataforma. E também, como um recurso aí de acessibilidade, nós temos o leitura em voz alta. Então, no leitura em voz alta, vocês podem selecionar, então, o idioma que vocês querem, sempre contando aí com o pacote operacional do computador de vocês. Então, nós temos aí, seleciona o idioma, vocês podem selecionar também a velocidade da leitura, pode ser uma leitura mais devagar ou uma leitura mais rápida, vocês que vão definir isso, nós temos lá uma configuração onde vocês definem se vocês querem uma leitura mais rápida ou não. E nós temos também uma leitura tanto parcial quanto uma leitura total do texto, que também fica a critério dos usuários, certo? Então, eu agradeço muito vocês por terem se disponibilizado a estar aqui conosco hoje.
eu falei sobre algumas ferramentas aí, sobre algumas funcionalidades da plataforma. Eu ministro aqui o treinamento na minha biblioteca, então se vocês tiverem interesse, como o Caio mencionou, é só entrar em contato com a gente pode agendar um treinamento e eu posso falar para vocês aí com mais detalhes sobre cada uma das ferramentas. Eu vou passar a palavra agora para o Caio. Obrigado, Ingrid. É sempre muito bom ver, né, uma explicação sobre as nossas ferramentas, né, mais detalhes sobre os nossos recursos, o que a minha plataforma oferece, né, de conteúdo e de funcionalidades, né, para os nossos alunos e professores. Bom, agora eu vou falar para vocês, a gente está chegando mais para a parte final da nossa apresentação, vou falar para vocês como é a nossa jornada de sucesso do cliente, né? Um dos objetivos dessa nossa conversa de hoje era falar sobre a jornada de sucesso, né? O que a minha biblioteca faz, né, quando um cliente chega, né, e assina um contrato com a gente, e o que a minha biblioteca oferece para que a gente gere uma parceria com muitos resultados, né? A ideia é realmente estender aqui a mão para os nossos clientes e falar que a gente pode construir esse trabalho em conjunto. Então, vamos lá. A jornada de sucesso do cliente, ela é construída em 3 fases, né? Fase 1 de onboarding, fase 2 de impacto e a fase 3 de crescimento. A fase 1 é a fase de onboarding. Por que ela tem esse nome? Porque é a fase de boas-vindas, é a fase de entrada do cliente dentro do ambiente da minha biblioteca. Então, nessa fase, é uma fase que ela envolve uma implementação, entrega de ambiente técnico, todas as dúvidas retiradas, né, que a gente tira em relação a pré-cadastro de usuários, aos relatórios de acesso, a quem vai controlar esse ambiente administrativo. Então, a nossa equipe de TI entra em ação para entregar esse ambiente, né? A gente tem aqui alguns exemplos de documentação, como é que funciona o nosso contato, e a gente realiza esse onboarding técnico. E a partir desse onboarding técnico, a gente dá acesso, né, também ao nosso Analyze, né, que foi a ferramenta que a Verônica comentou na fala dela. E essa ferramenta ela é muito importante para que vocês tenham acesso aos relatórios de engajamento e que vocês tenham autonomia na extração desses relatórios, que vocês possam fazer os cruzamentos necessários, né? Caso você seja nosso cliente, você ainda não tem acesso a essa ferramenta, caso vocês tenham dificuldade para acessar essa ferramenta, você pode enviar um e-mail para integrações@minhabiblioteca.com.br e aí a gente consegue atender você para que você possa ter esse acesso o quanto antes e você consiga extrair os relatórios. A fase 2 da jornada do cliente, de sucesso do cliente, que na MB, é a fase de impacto. Por que ela é uma fase de impacto? Porque ela é um trabalho em conjunto, né? Então, a MB se junta ao cliente para divulgar e engajar a comunidade acadêmica, né? Então, a gente faz isso por algumas frentes. A primeira frente que a gente faz é a frente de marketing, de divulgação dessa parceria. Então, no nosso site, no biblioteca.com.br, na nossa central de ajuda, a gente tem um diretório com algumas artes, né, como essas que eu trago aqui como exemplo, que podem ser utilizadas nas redes sociais da instituição. Mas a gente sempre se coloca à disposição para criar arte sob demanda. Ou seja, a gente pode criar conteúdo sob demanda para vocês, com o logo da instituição, falando sobre algumas obras, falando sobre algumas áreas do conhecimento, e a gente não se limita à divulgação nas redes sociais. A gente pode fazer uma divulgação dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, a gente pode fazer uma divulgação nas newsletters internas da instituição, nos portais, em grupos de WhatsApp e de Telegram. A gente sabe que isso tem aumentado muito, né, uma forma muito, muito ágil e muito fácil de compartilhamento de conteúdo. A gente também pode fazer conteúdo e treinamento ou capacitação, participação em semanas temáticas, em cursos, né, que a instituição possa ofertar para a comunidade. E além desse conteúdo de marketing, né, para divulgação, a gente também tem uma novidade, né, que a gente tem criado muitos conteúdos no nosso canal do YouTube, youtube.com/minhabiblioteca. A gente tem tanto o tutorial mais longo, né, que simula um treinamento e fala sobre as principais funcionalidades, a gente entra na plataforma, explica passo a passo como ela funciona, e a gente também tem tutoriais curtos, né, pílulas de conteúdo, falando sobre os principais recursos da minha biblioteca. E esses vídeos, gente, vocês podem compartilhar à vontade, eles são feitos para vocês. A gente pode, inclusive, criar thumbs, né, essas capinhas
customizadas, a gente pode colocar logo da instituição, a gente pode fazer, né, uma parceria em que alguma bibliotecária ou bibliotecário da instituição faça um vídeo falando sobre a minha biblioteca, e a gente pode também criar esse conteúdo para vocês. Então, a gente fica aqui à disposição para criar esse trabalho de divulgação, porque o nosso objetivo é o objetivo de vocês. A gente quer uma parceria duradoura, a gente quer uma parceria que seja divulgada ao máximo e que a gente engaje cada vez mais professores e alunos dentro das instituições. E a gente chega na fase 3 dessa jornada. A fase 3, ela envolve o relacionamento, né? Então, a minha área de sucesso do cliente, junto com a Ingrid e com a Verônica, a gente está à disposição para conversar com vocês. E a gente também oferece alguns suportes, né? A gente tem, na nossa equipe de TI, liderada pela Yael, vários analistas que estão à disposição, né, para tirar as dúvidas, pelo nosso suporte técnico também, e eles criaram diversos conteúdos com dúvidas rápidas que estão no nosso site, né? Então, a gente tem uma central de ajuda online que você pode acessar e solucionar as principais dúvidas que as instituições têm, né? Tanto de acesso quanto de integração. Então, é uma dica que eu dou, né? A gente sempre reforça isso, que o nosso site, a nossa central de ajuda, a gente tem muito conteúdo que pode ser consultado. E, além disso, a gente também tem o esforço constante nessa melhoria de catalogação e de metadados do nosso catálogo, né? Como a Verônica comentou. A gente tem essa newsletter mensal, que é enviada para os nossos clientes. Se você é nosso cliente, não está recebendo nossa newsletter, por favor, envie um e-mail para a gente, sucessodocliente@minhabiblioteca.com.br, para que a gente possa inserir esse contato no nosso mailing. Muito importante que você tenha esse acesso. E a gente também disponibiliza, né, as atualizações, tanto o catálogo, né, com as retiradas e as adições, né, nos meses, em formato Excel, né? E, além disso, a gente também tem o caminho pelo nosso Google Drive para os metadados, né, conforme a Verônica comentou. E aqui, gente, a gente chega numa parte importante da nossa conversa, que é o que a minha biblioteca faz quando algum cliente, algum professor, algum aluno, algum bibliotecário tem dúvida, né? Estou com problemas de acesso, estou com problemas de recuperação, estou com problemas, algum usuário entrou em contato comigo e está com algum problema de acesso. Bom, você pode entrar em contato com a gente, e a gente tem diversas formas, né, diversos caminhos para você entrar em contato. Então, por exemplo, vamos lá. O professor ou um aluno está com dúvida sobre acesso à plataforma, está com alguma dúvida em relação à minha biblioteca. Nossa primeira recomendação é que eles entrem em contato com a equipe da biblioteca da instituição, né? Vocês têm essa autonomia, com base nos nossos tutoriais, com base no nosso site, a atender, né, essa dúvida. Caso a dúvida persista, a nossa orientação é: solicite para que o aluno ou o professor entre no nosso site, numa central de ajuda. A gente tem uma parte dedicada ao usuário final, em que a gente tem uma lista das principais dúvidas e as respostas para esses questionamentos. Então, é a nossa recomendação para dúvidas do corpo docente e discente. Para a biblioteca, né, bibliotecários e bibliotecárias, se vocês têm alguma dúvida de catalogação, por favor, mande um e-mail para sucessodocliente@minhabiblioteca.com.br, que ou eu, ou a Ingrid, ou a Verônica, a gente entra em contato com vocês e soluciona isso quanto antes. Dúvidas técnicas. É um caminho parecido com as dúvidas dos professores e alunos, mas ao invés de vocês entrarem no nosso site, na parte dedicada ao usuário, vocês vão entrar na parte dedicada ao cliente. Lá a gente tem todas as principais dúvidas sobre acesso, relatório, integração, pré-cadastro. Então, tudo que a gente tem ali de questionamentos técnicos, vocês vão encontrar no nosso site. Caso a dúvida persista, vocês podem abrir um chamado no nosso site, né? A gente tem um formulário de contato, ou então mandar um e-mail diretamente para o nosso suporte técnico, liderado pela Yael, suporte@minhabiblioteca.com.br. O mesmo vale para a equipe de TI, né? Tem algum problema técnico, sobretudo na parte de implementação, pode entrar em contato com a gente no suporte técnico também, pelo formulário, ou então, se tem alguma questão de acesso, se caiu o servidor, a plataforma fora da forma do ar, né? Se tem algum incidente relacionado a isso, função crítica, alguma questão de suporte, pode entrar em contato com a gente, tá? Nossa ideia é realmente
ter o maior ponto de contato possível com você, com uma resposta rápida, uma resposta ágil, e a gente fica à disposição para o que for preciso, tá? Bom, então aqui a gente vai chegando ao final da nossa apresentação, a gente vai abrir daqui a pouquinho para as perguntas pré-selecionadas pela nossa equipe de apoio. Então aqui a gente fala um pouco mais sobre por que a gente acredita que a minha biblioteca é a melhor solução para a sua instituição de ensino, né? A gente tem aqui alguns benefícios que a gente gosta muito de reforçar, mas eu queria focar um pouco mais em alguns, né? Então, o primeiro principal benefício que a gente acredita é a questão da redução de custo, né? É um ponto em que a gente vê muito valor na questão dessa aquisição do digital, né? De como a gente, em parceria com as editoras, sempre reforça a questão do catálogo atualizado, né? Com o melhor conteúdo acadêmico sempre à disposição para vocês. Esse é o nosso objetivo. Outra questão importante, adequação às normas do MEC. Né? A gente tem visto as movimentações recentes sobre avaliação online, sobre né, o novo instrumento. Então, a minha biblioteca, como a gente falou lá no começo da nossa fala, ela atende a esses requisitos de MEC. Né? Então, é sempre muito importante reforçar. E, claro, a gente aumenta também a visibilidade institucional, né, em que a gente dá subsídios para uma possível retenção, né, tanto na retenção de alunos e também na questão de captação de novos alunos, né, em que a gente disponibiliza para as nossas instituições um catálogo atualizado, o melhor catálogo do mercado. Né? Então, caso vocês tenham interesse em receber uma apresentação institucional da minha biblioteca, uma apresentação comercial da minha biblioteca, saber mais sobre o que a gente pode oferecer para vocês, é só entrar em contato no atendimento@minhabiblioteca.com.br, que a gente tem o maior prazer em atender vocês e entrar em contato para conversar mais sobre como funciona a minha biblioteca. Bom, então agora eu vou chamar novamente aqui para a conversa a Ingrid, a Verônica e a professora Elizabeth Guedes, para a gente conversar um pouco sobre algumas perguntas que a gente recebeu ao longo dessa conversa. Então, por favor, podem voltar à nossa sala, ao nosso webinar. Bom, vamos nessa, então. Eu tenho algumas perguntas aqui. Posso começar com pergunta para a Beth? Elizabeth, posso fazer algumas perguntas, se possível? Claro, claro que sim. Ótimo. Então, vamos nessa. Bom, professora, a primeira pergunta que a gente recebeu é a seguinte. Como é que você vê a biblioteca digital auxiliando a instituição de ensino, tanto no presencial quanto no EAD, né? Sobretudo nesse ano em que a gente está vivendo? Quem fez a pergunta tem o nome ainda? Não tem. Bom, quem fez essa pergunta, muito obrigada por ter mandado essa anônima. Pergunta anônima, então vou responder o anônimo. Olha, eu acho que a biblioteca digital ela resolve vários problemas para nós. Em primeiro lugar, os deslocamentos físicos para ir à biblioteca escolher o seu livro. Depois, a questão de pegar o livro físico, colocar dentro da sua bolsa e andar com aquele peso dentro da bolsa. Eu não sou jovem, mas se eu puder ler tudo digital, eu leio. Tem as pessoas que dizem, eu adoro folhear o livro. Eu não tenho nenhuma paixão por folhear o livro, eu me interesso mais pelo conteúdo. Eu acho que a transição digital é muito auxiliada pela biblioteca digital. Ela nos auxilia a não manter... Ela é uma saída mais sustentável, porque eu não fico acumulando livros que já têm edições superadas e que eu preciso manter no acervo, e quando eu tiro do acervo, eu não tenho para onde mandar. Né? Eu preciso descartar esse livro e não tenho como, mas eu já gastei não sei quantas árvores fazendo. Teremos livros digitais para tudo? Claro que não. Claro que alguns livros terão que ser físicos, porque você precisa, não porque o físico seja melhor que o digital, é porque é mais fácil manusear quando você está estudando assuntos complexos, quando você precisa, enfim, manusear, quando livros na área de educação, na área da saúde, que você precisa manusear objetos que são parte do corpo humano, etc. Então, é claro que isso é muito melhor na coisa física. Agora, o mundo virtual é inescapável, e eu acho que ele ajuda a sustentabilidade do planeta quando você pode utilizar livros virtuais ao invés de livros físicos, e mais do que isso, eles te permitem, a um preço muito mais acessível, tê-los de forma definitiva dentro do seu aplicativo, qualquer que seja ele,
Kindle, enfim, qualquer que seja o aplicativo que você utilize no seu computador ou no seu dispositivo manual, mas você pode levar o seu livro para onde quiser. Eu, que viajava muito, agora não, por causa da pandemia, eu sempre tive livros, aprendi a gostar de livros digitais, porque eu tinha 10, 12, 13 milhões de livros num pequeno dispositivo dentro da minha bolsa, e eu passava horas nos aeroportos me divertindo com eles. Obrigada pela pergunta, espero ter respondido. Imagina. A gente tem uma outra aqui para você, da Andrea, que ela pergunta sobre, a gente falou agora sobre, né, os benefícios, né, de uma biblioteca digital, né, no consumo, né, no ensino. Ela pergunta assim, como é que você vê, então, esse momento, né, entre a mudança do sistema de avaliação, né, do formato de que agora a gente está indo para um formato virtual, né, para a grande maioria dos cursos, como é que você vê os benefícios de uma biblioteca digital nesse momento? Como é que a instituição se beneficia disso? Não, eu acho que a biblioteca virtual ela ajuda a visita virtual. Quer dizer, todo mundo sabe aqui que o MEC anda sempre 10 quilômetros atrás da gente e 10 anos anterior. Né? Então, quando a gente estava 10 anos atrás, o MEC está esses 10 anos e mais 10 quilômetros. Então, puxar o MEC conosco é uma tarefa hercúlea e nós nos dedicamos a isso todo dia. Como é que a biblioteca virtual vai resolver esse problema? Por exemplo, vou começar pelos mall players. Acabou aquela história do mall player alugar a biblioteca, bota os livros lá, espera a visita em loco e depois entrega o livro de novo. Então, aquelas empresas que são más empresas, que alugavam biblioteca, vão ficar sem cliente. Segundo, pequenas escolas poderão ter grandes acervos. Né? Você que não tem um imóvel próprio, que tem uma pequena faculdade, você vai poder ter um acervo acadêmico igual o meu, que sou uma universidade enorme. Gente, eu não sou universidade, por hipótese, né? Eu não sou mantenedora mais, não trabalho, não sou mais ligada a nenhuma universidade. Mas uma pequena faculdade pode ter o mesmo acervo que a USP, por exemplo. Que a USP não digo, porque a USP também é grande demais, mas que uma grande universidade. Né? Então, eu acho que isso auxilia e coloca todos mais ou menos na mesma régua. E eu acho que o que é importante no sistema de avaliação e nessa migração para o sistema digital, é que nós acabemos com essa distância tão grande que existia entre escolas com grandes bibliotecas físicas e aquelas que eram obrigadas a ter menores por conta de espaço. Então, eu acho que nós somos auxiliados, porque acabou o problema do visitador que chega lá, não gostei dessa biblioteca. Querida, não sei se você gostou ou não, mas estão aqui os livros, estão aqui as estantes virtuais, é isso que você tem que fazer e não ficar criticando se tem janela, se não tem janela, como é que está a mesa, como é que está a cadeira. Então, eu acho que, é claro, muitas coisas continuarão sendo físicas, mas certamente as bibliotecas digitais vieram para nos auxiliar aos avaliadores e principalmente aos alunos, né? Que podem agora dispor desse acervo com muito mais facilidade. Eu me lembro, só para terminar, que uma das minhas preocupações quando eu empreendi a minha primeira escola, que foi o IBMEC, a gente era de uma associação brasileira de cópias de Xerox, não sei como é que se chamava aquilo, porque a gente botou um contador no nosso Xerox para evitar aquela história de ir lá na biblioteca, tira a cópia do capítulo, devolve o livro, leva o capítulo para casa, e isso dilui o recebimento do autor que escreveu aquele livro. A biblioteca digital nos permite isso. Eu vou lá, pego um capítulo, mas está ali, eu peguei, é PDF, está anotado quem foi que pegou, que dia que pegou, se pode ou não pode. Alguns livros não permitirão, outros permitirão. Então, é muito importante que também o desvio de finalidade do uso dos livros diminui muito com o acervo digital, porque a responsabilidade pelo acervo deixa de ser do bibliotecário e passa a ser da minha biblioteca. Então, ela tem que ficar esperta para eu usar bem o acervo, senão ela é que vai pagar a multa e não eu. Espero ter respondido. Muito obrigada. Obrigado, professora. Bom, agora a gente recebeu umas perguntas voltadas para catálogo, né, para gerenciadores. Então, vou passar a palavra aqui para a Verônica. Verônica, o Alberto fez duas perguntas aqui, eu vou juntar para você. A primeira parte
É possível integrar a minha biblioteca ao gerenciador de acervo que utilizamos na minha IES? E se a MB pode ser entendida como uma tecnologia educacional? Certo, Caio. Deixa eu só perguntar, o som está melhor? Vocês me escutam melhor? Bem melhor, mas se você puder falar mais alto, ajuda mais ainda, Verônica. Então, eu vou falar agora sim, tá bom? Então, sim, é possível integrar o acervo da minha biblioteca no gerenciador de acervos da instituição. Como nós fornecemos os metadados em MARC 21, e o gerenciador de acervos conhece essa linguagem do MARC 21, então, sim, é possível fazer essa integração. Torna a vida da bibliotecária e dos usuários muito mais fácil, estar ali no mesmo local, não é? E se a minha biblioteca pode ser entendida como tecnologia educacional. Então, sim, a minha biblioteca pode ser classificada como uma ferramenta de tecnologia educacional, sim, pois, como a gente já tinha falado, né, ela fornece dados e integrações, proporciona à equipe acadêmica ou pedagógica a possibilidade de criar links, conexões com o conteúdo do livro, com o conteúdo da atividade de aula, do ambiente AVA, de acordo com a necessidade de cada disciplina. Então, sim. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, Verônica. Bom, a gente também recebeu algumas perguntas sobre a ferramenta em si, né? Então, vou passar a palavra para a Ingrid, que é a seguinte. A gente recebeu aqui uma mensagem do Danilo, que ele estava vendo sobre, né? Ele chegou um pouco mais atrasado e ele chegou na parte dos recursos. E ele pergunta assim, quais são os recursos que vocês consideram mais importantes dentro da plataforma da biblioteca, né? Porque você falou de alguns, diferentes frentes, então, se você puder falar um pouco mais, né? Um pouquinho mais sobre eles, o que você acha, Ingrid? Olha, gente, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que todos os recursos, eles são muito importantes dentro da plataforma da minha biblioteca, mas com certeza alguns deles auxiliam muito, não somente os alunos, como os professores também. Então, assim, eu considero, assim, bem importante o nosso bloco de notas, que a gente consegue aí ter realçadores públicos e privados, consegue compartilhar aquele conteúdo. Acredito também que é muito importante o compartilhar o URL. Então, se um professor, ele, por exemplo, criou um plano de aula e ele quer que aquele aluno leia uma determinada página, ele consegue encaminhar aquela URL e o aluno vai acessar de uma forma muito mais rápida. Então, nós temos aí algumas ferramentas dentro da plataforma que, além de auxiliar na leitura, auxilia também a compartilhar esse conteúdo. Temos aí a impressão, que é o dos 15%, né? Então, assim, eu acredito realmente que todas as ferramentas têm aí a sua importância, mas realmente essas que a gente consegue compartilhar, realmente aí se sobressaem, porque conseguem auxiliar tanto alunos quanto professores, coordenadores, toda a comunidade acadêmica. Perfeito. Verônica, eu não ia te chamar, mas eu vou te chamar de novo, porque a gente recebeu uma pergunta muito boa aqui da Celina, que ela fala o seguinte: qual é o custo-benefício de uma biblioteca digital relevante, né? Ou seja, como é que a gente pode auxiliar a instituição, né, a reduzir os custos com essa aquisição de acervo, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Está no mudo. Me desculpem. Como a minha biblioteca oferece para os seus usuários mais de 10 mil títulos das principais editoras acadêmicas, isso torna a compra de novos livros físicos menos necessária, né? Então, assim, como o instrumento métrico que também permite que todo o acervo seja em formato digital, e a minha biblioteca aqui tem a cobertura maior para todas as áreas do conhecimento, então é por isso que, sim, a minha biblioteca pode ajudar a redução dos custos com essa aquisição, não tem mais a necessidade de fazer aquelas contas que tinha no instrumento antigo do MEC, X livros por alunos, por turma, e aí tinha que comprar muitos itens, né, do livro, agora não precisa mais. Aí nessa mão que a minha biblioteca pode ajudar, sim. Perfeito, Verônica. Eu vou responder também algumas perguntas que a gente recebeu sobre engajamento, né, sobre marketing, né, o que a gente pode auxiliar as instituições
A gente recebeu aqui uma pergunta da Carolina, que é a seguinte: como é que a MB pode apoiar as instituições a divulgar mais e a trabalhar essa questão da captação de aluno, né? Isso é um ponto que eu, né, e a Ingrid, quando a gente faz nossas reuniões de sucesso do cliente, né, para falar sobre divulgação, para falar sobre marketing nas instituições, a gente sempre gosta muito de falar sobre isso, sobre como que a MB pode ser um parceiro da instituição nessa captação ou retenção, né? Porque, e eu falo isso em qual sentido? Em algumas reuniões a gente percebe que tem essa vontade de fazer, mas às vezes as instituições não têm os meios ou não sabem os caminhos de como trabalhar isso. Então, a equipe da MB, né, a nossa equipe de marketing, a gente fica à disposição para criar esse conteúdo, né? E a gente sempre reforça. Vocês podem utilizar nas campanhas publicitárias, né, esses benefícios em disponibilizar sem custo, né, à comunidade acadêmica esse material de apoio aos cursos, né? Afinal de contas, né, você tá agregando um valor ao aluno que está entrando, ele entra com esse benefício, né? Isso é uma coisa incrível para ser comunicada. É o que a gente fala de marketing, né, o marketing positivo, né? Para que a gente possa ajudar vocês a comunicar né, que os alunos têm acesso a uma plataforma digital, né? Que isso vai muito de encontro com que a fala que a professora Elizabeth trouxe, né? Que é essa questão da acessibilidade, a questão de democratização de uso, né? Você não tem mais a questão de enfrentar fila, de não ter acesso realmente a esse conteúdo. E quando você ainda combina esse catálogo, né? Essa garantia de atualização, né, o esforço da minha biblioteca de estar sempre agregando cada vez mais editoras, né, editoras parceiras e selos editoriais para atender diversas áreas do conhecimento, e ainda você consegue agregar o aplicativo offline, né, que é um recurso também da nossa plataforma, você consegue ampliar ainda mais esse acesso. A gente viu aqui no chat alguns questionamentos muito válidos sobre a questão de acesso, né? Porque é verdade, a gente mora, né? A gente reside em um país que tem uma dificuldade de acesso à internet, isso é realmente uma coisa que é importante de mencionar, mas se a instituição contrata o pacote offline, você consegue atender, né, a essa demanda, né, do cliente, né, do aluno, e a gente também atende a uma questão do plano de contingência, né, que a instituição não fica na mão, né? Então, se ela tem a contratação do offline, né? Ela consegue melhorar o plano de contingência, porque a gente garante acesso aos livros digitais, né? Com o offline também, e a gente proporciona essa maior facilidade de acesso para as regiões onde a conexão com a internet é mais instável, né? Então, eu acho que é realmente uma coisa importante de ser mencionada. E eu tenho uma última fala, né? Antes de agradecer a todos, eu queria fazer um convite, né, para a professora Elizabeth Guedes, né, junto à ANUP, para a gente seguir conversando, né, professora, para a gente criar, né, como a gente conversou anteriormente, né, que é uma coisa que você vem percebendo muito, né, no seu dia a dia, nas suas trocas, né, esse elemento de pautas, né, esse grupo de bibliotecários e bibliotecárias, que a gente possa seguir conversando, né, para criar essa comunidade e essa parceria cada vez mais forte, professora. Caio, para a ANUP vai ser uma satisfação enorme montar esse grupo. Eu quero convidar todos os nossos bibliotecários, eu já vi que teve reclamação ali, o Edson, eu sei que tem bibliotecário, Edson, mas eu acho que quando você estava escrevendo, eu estava sem querer fazendo essa ressalva. Mas eu quero convidar todos os bibliotecários que estão e bibliotecárias que estão aqui conosco hoje, e mais aqueles que não entraram, que nós possamos, através desse link de inscrição, se vocês autorizarem, nós vamos montar um grupo de WhatsApp, a gente pode chegar até 250, 260 pessoas. A nossa experiência na ANUP é muito boa com isso, porque com isso a gente tem grupos de coordenadores de curso, de coordenadores de curso de Direito, de Medicina, e aí você foca a pauta e começa a criar um diálogo que é do Brasil inteiro, que às vezes você está com um problema achando que esse problema é seu, e você entra de manhã, começa assim, alguém está com um problema tal assim, eu também estou, ótimo. Então tem muita troca de informação, eu acho que a vida em comunidade é muito importante e as comunidades virtuais devem ser úteis, né? Não só para ficar naquela bobagem de mostrar o batom que comprou, mas
de dividir a vida. Outro dia, num grupo de FIES, eu vou ter que contar isso rapidinho, Caio, eu sei que está acabando, mas eu ri muito, porque era uma moça, ela se chama, não importa o nome dela, mas ela falou assim, professor, eu estava na missa domingo, aí o padre falou assim, vocês que são os fiéis, ela falou, mas o FIES? O que o FIES tem a ver com a missa? A gente estava com 1000 problemas para fechar o contrato do FIES, ela tinha sexta-feira chorado para caramba, e a gente riu muito com essa história do FIES na igreja, né? Então, sejam bem-vindos, vamos fazer também a da biblioteconomia um tema dos nossos devaneios de final de semana. Eu agradeço muito de novo a todo mundo, Verônica, Danilo, a Ingrid, o Caio, ao Tiago, a Gisele, ao Mauro, que o Mauro ficou aqui escondido, mas o Mauro estava aqui, eu também entrego logo. E muito obrigada, e vamos sim montar esse grupo. Olha ele aí, ele apareceu. Fala, Mauro. Eu falo, Beto, você sabe que chamou, eu falo, não tem jeito. Pessoal, olha, foi muito bom esse webinar. Eu estou acompanhando aqui as conversas no chat. Em poucos dos nossos webinários eu vi um chat tão movimentado. Boas sugestões, pessoal agradecendo muito, agradecendo a presença da professora Beth, enfim. Eu gosto muito desses eventos, eu acho muito bacana essa interação, né, principalmente nos dias de hoje, né, Beth? Essa distância toda que essa pandemia tem nos imposto, e de repente a gente consegue reunir, a gente está aqui desde o início do nosso webinar, com mais de 250 pessoas participando, escrevendo, questionando, isso é muito legal. É isso que a gente quer, né? Aqui, o que nós queremos aqui na minha biblioteca é estar próximo de vocês, que são os usuários, que são os bibliotecários e bibliotecárias que fazem aí a condução desses acervos dentro das universidades. Enfim, adorei a ideia da professora Beth, da gente criar um grupo de WhatsApp. A Gisele, que está nos ouvindo aqui, ela vai enviar um e-mail para todo mundo aí, agradecendo, com o link da gravação, essa coisa toda. E eu vou sugerir a ela que ela já coloque lá um opt-in para participar desse grupo, né? Hoje a gente tem bastante cuidado com essa questão da LGPD, enfim. E, gente, muito legal, olha, muito legal mesmo estar aqui com vocês. Mas, olha, só um instantinho, já que eu queria apresentar, ele não se apresentou, eu apresento. O Mauro é a pessoa que dirige a minha biblioteca. Mas, então, essa questão da LGPD, a gente tem muitos grupos aqui na NUP de WhatsApp. São grupos entre nós, você entende? Isso não vai para o seu fornecedor, não vai para ninguém. A gente está aqui chorando as nossas dores, comemorando as nossas vitórias, mandando piadinhas na sexta, sábado e domingo, rindo uns de todos ou chorando todos juntos, mas dividindo as nossas dores, né? Que num período de isolamento essas coisas são muito importantes. Então, eu já comecei dizendo que eu adoro os bibliotecários, então, assim, repito, eu adoro os bibliotecários. Vamos montar um grupo e vamos conversar mais, tá bom? E obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco. Foi um prazer imenso para nós. Obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigado, Mauro, pela participação surpresa. Sempre bom ver você com a gente. Bom, a gente está encerrando, então, né, o nosso webinar de hoje. Queria fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, as equipes da minha biblioteca, né, nossas equipes internas, nosso departamento comercial, nosso departamento de tecnologia, nosso marketing. Agradecer também a agência, nossa agência de marketing, a DNA, nossos clientes, nossos parceiros. Mandar um salve aqui especial para o professor e especialista em educação superior, Murilo Angeli dos Santos, nosso grande parceiro. Sempre dá o apoio necessário, sempre que possível, né, as nossas dúvidas. Ele ajudou muito a gente também a conceber esse evento. A gente teve mais de 600 inscritos, é sempre um prazer. Como o Mauro comentou, estamos com mais de 230 participantes aqui ao vivo acompanhando esse papo. É só o começo, né? A gente vai seguir conversando com vocês ao longo desse ano. Então, a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar, né? A gente vai subir em breve no nosso canal do YouTube. A gente vai disponibilizar o certificado também de participação em até 7 dias, vai ser enviado para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha biblioteca, quem tem interesse em receber uma apresentação institucional, pode enviar um e-mail, por favor, para atendimento@minhabiblioteca.com.br. Se você é cliente, sucesso do cliente, @minhabiblioteca.com.br.
A gente está mais do que à disposição para conversar com vocês. Toda a equipe da MB está aqui para ajudá-los, tá? E não deixem de seguir a gente nas redes sociais também, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter. E fiquem de olho, porque a gente vai ter uma grande cobertura aí ao longo desse ano. A gente está só começando esse mês de aniversário, né, Mauro? Está chegando maio, então a gente está comemorando 10 anos muito felizes. E vamos nessa, gente. Queria agradecer a todos vocês e é um prazer enorme. Uma boa noite e aproveitem a semana. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, obrigada, gente. Cuidem-se. Obrigada, tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau, tchau, Ótimo. boa noite. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau.